muito assunto para a gente tratar nessa quinta, que também é conhecida por ser a ressaca da super quarta. Então vamos conhecer como é que ficam os juros reais aqui no Brasil e no mundão, como é que fica essa trajetória da Selic, o que o comunicado trouxe ou não trouxe, e mais trouxe do que não trouxe também, ou também não trouxe, né? Na verdade, ele trouxe aqueles pontos que a gente já tinha falado aqui, trouxe a fatídica frase ali da desancoragem das expectativas, isso continua aparecendo, mas não trouxe muita novidade, então trouxe e não trouxe. Além disso, a gente vai falar de BRB e Master hoje e como essas relações entre os bancos se entrelaçaram e além disso, porque hoje tem, né, a escuta ali de influenciadores que defenderam ou que foram contatados para defender o BRB, atacar o Banco Central. Então a gente vai falar desse assunto também, porque é o assunto do dia, além da ressaca da super quarta. Mas, antes de tudo isso, já vamos passar pela nossa agenda para entender o que além disso a gente tem como condutor dessa quinta-feira, 29 de janeiro. Às 7 horas da manhã, na zona do euro, saiu o índice de sentimento econômico. Às 7 horas, também na zona do euro, tem índice de confiança do consumidor de janeiro. E às 8 horas, já vindo para o Brasil, saiu a sondagem de serviços e do comércio, medição da FGV. Na parte de inflação, a FGV também divulgou o IGPM hoje de manhã. IGPM conhecido como o índice do aluguel, e a gente traz esse dado para vocês com mais detalhes na segunda-feira. Às 8h30 da manhã também saiu nota de crédito aqui no Brasilzão, divulgação do Banco Central. Nota de crédito, que é aquele documento interessantíssimo do Banco Central que mostra a prática das taxas de juros, como estão as taxas médias de juros praticadas aqui no Brasil e como está o endividamento da população também. Esse documento é muito interessante para a gente ver como a nossa taxa de juros aqui é influenciada pela concentração bancária, como ela é alta, porque a gente está falando de taxa média. Então, acima dessa média tem taxa e abaixo dessa média também tem taxa. Mas a gente está falando de média de 400%, a gente está falando de média de 30%. Então, como essa prática dos juros acaba também sufocando o brasileiro e como isso é consequência não da inadimplência, como falam por aí, mas sim dessa concentração bancária e dessa alta taxa de juros, que é o que a gente vai discutir hoje também. Às 10h30 da manhã, tem Departamento do Comércio divulgando a balança comercial, exportações e importações de novembro dos Estados Unidos. Estamos aí olhando para trás ainda lá, até por algumas questões de paralisação. O pedidos de auxílio-desemprego também o dado de pedidos de auxílio-desemprego também foi divulgado hoje, às 10h30 nos Estados Unidos. E lá também saiu o custo unitário de mão de obra. Mais tarde, ao meio-dia, tem encomendas à indústria e estoques no atacado. E à 1h30 tem o Piero Cipollone, que participa de uma conversa virtual em um fórum na Itália. Ele que é dirigente do Banco Central Europeu, não sabemos sobre o que é o fórum, mas ele vai participar à 1h30 lá na Itália desse fórum. Já pegando aqui o gancho para falar do nosso fechamento de ontem. Ontem a gente teve novo recorde na Bolsa, apesar da taxa de juros, apesar da expectativa pelo Copom. A nossa Bolsa e os mercados ignoraram o exterior, basicamente, ignorou o Fed e o comunicado do Banco Central dos Estados Unidos, que acabou dividindo um pouco o mercado, acabou levando até Nova York para uma situação um pouco pior do que estava no começo do dia, mas aqui a gente deixou tudo isso de lado, passamos por cima e renovamos novos recordes históricos. Lembrando que só aí da última vez que a gente renovou recorde até agora foram quase 20 mil pontos de alta. Então não tá pouca coisa, a nossa bolsa continua com esse fôlego e o dólar ficou, eu tô toda perdida aqui, tô parecendo o John Travolta aqui olhando para as câmeras. O dólar ficou abaixo dos 5,30, continuou ali aos R$ 5,20, cotado na mesma proporção ali do dia anterior, sem muita movimentação. Mas vamos ver aqui como fica
o nosso painel de dados do fechamento de ontem, eu vou explicando à medida que eles forem passando. O Ibovespa subiu 1,52, como eu falei, quase 20 mil pontos do último recorde, que tinha sido ali na casa dos 166 mil pontos. Ontem até chegou a ter um fôlego maior, perdeu um pouquinho de fôlego à tarde, depois da coletiva do Jerome Powell, mas mesmo assim subiu e subiu bastante, subiu 1,52%. Setores difusos puxaram a nossa bolsa ontem, mas muitos ligados também à economia doméstica, na expectativa de novidade no comunicado do Copom. Ninguém acreditava que a taxa de juros ia cair ontem. Até, na verdade, uma pessoa acreditava, né? Um respondente da pesquisa acreditava que a taxa de juros ia cair. Mas, tirando ele, a maioria dos respondentes, os agentes de mercado, acreditava que a taxa de juros ia ficar onde estava. O que todo mundo queria era saber do comunicado, se ia ter alguma sinalização de corte ou não mais para frente. E isso fez com que a gente tivesse uma queda nas expectativas de juros, queda nos juros futuros, os setores também puxando ali a bolsa para cima, então setores ligados às commodities, aquele otimismo ainda vindo do exterior, investidores estrangeiros entrando aqui. Um dia como os outros, mas com essa expectativa a mais pelo comunicado do Copom. A bolsa subiu então e não subiu pouco, subiu 1,52, mas o dólar não acompanhou na mesma proporção, até porque ele tinha desvalorizado bastante no dia anterior. Foi a R$ 5,20, continuou no mesmo patamar da terça-feira, com variação de 0,01, praticamente andando de lado aqui o nosso real frente ao dólar, né? Então, o nosso dólar continuou aí em R$ 5,20. S&P 500 também ficou na estabilidade, lembrando que houve, como eu falei, perda de fôlego depois do comunicado, na verdade a coletiva do Jerome Powell, até porque ele não sinalizou próximas quedas. Ele falou de mercado de trabalho resiliente, falou de economia aquecida e que os dados vão dizer, e os dados é que vão ditar os ritmos ou o ritmo das próximas reuniões e dos próximos cortes, se eles vão acontecer ou não e qual proporção. A decisão de juros nos Estados Unidos não foi unânime, 2 votantes votaram pelo corte de juros, mas a maioria decidiu manter, indo inclusive na contramão do que estava sendo pressionado o Comitê de Política Monetária lá, o Comitê de Mercado Aberto, o FONC, e o Banco Central dos Estados Unidos pelo Donald Trump, que vem pressionando por queda de juros e até ameaçando, falando, né, naquele tom de ameaça que ele tem em relação ao Banco Central, Jerome Powell, Lisa Cook, e principalmente participantes, diretores, presidentes, votantes do Banco Central. Ele não ataca qualquer pessoa do Banco Central, ele ataca normalmente quem vota, justamente porque a ideia dele é substituir essas pessoas por outras alinhadas a ele. Então, Donald Trump tem agido nesse tom de ameaça, tem quase coagido esses dirigentes de Banco Central dos Estados Unidos, quase ali ameaçando investigação, demissão, só que isso, né, acaba indo para outra esfera e ele não conseguiu tirar as pessoas que ele queria, mas vem pressionando inclusive muito o Jerome Powell para que ele renuncie ao cargo. Não que o Donald Trump vá demitir ele, mas ele vai pressionar tanto que o Jerome Powell poderia desistir do cargo. E isso acaba gerando incerteza no mercado, muita incerteza no mercado de juros nos Estados Unidos, mas mais do que também só incerteza, acaba gerando pressão para as reuniões de política monetária e decisões de política monetária. Mas o Fed não cedeu e continuou ali com a manutenção da taxa de juros como já era esperado. A Nasdaq, por sua vez, vamos colocar aqui na tela de novo só para o pessoal de casa acompanhar, subiu um pouquinho, subiu 0,17, ainda na expectativa de novos balanços e novos resultados de empresas ligadas à tecnologia. Eu estava aqui colocando um textinho que eu quero ler para vocês, por isso que eu estou mexendo no meu notebook enquanto eu falo. Então, de certa forma, o que aconteceu aqui na nossa bolsa e no nosso mercado? Um descolamento do exterior,
um descolamento até grande do exterior e nossa bolsa renovando esse otimismo, recebendo recurso do exterior. E apesar da realização que poderia ter acontecido, que aconteceu no dia anterior e poderia ter acontecido também pela expectativa em relação aos juros, a bolsa foi para o outro lado, não reagiu tão fortemente a essa pausa no corte de juros nos Estados Unidos e seguiu no seu caminho rumo a um novo recorde, aos 184.691 pontos. A bolsa está aí, né? Se você pensar que a bolsa é cotada R$1 um ponto, ela subiu R$20 mil, né, nas últimas esticadas e teve recorde em praticamente todos os pregões. Vamos falar de outro assunto que vem mexendo bastante aqui com o nosso Brasilzão e é um assunto recorrente no nosso programa e acredito que nos outros também, eu vejo o N1, todo mundo está falando sobre isso, que é o caso do Banco Master, que a cada dia também renova as suas novidades, né? Cada dia traz uma novidade, sempre renovando o choque, o Pikachu surpreso que a gente tem aqui. E a investigação apontou que o BRB abriu mão de reaver quase 7 bilhões, né? 6,7 bilhões. A gente está falando de bilhões aqui, não é pouca coisa, para aliviar a crise do Banco Master. Inclusive, documentos apontavam que se eles não agissem dessa forma, o Master poderia quebrar. Então, naquele sentido que a gente já vem falando aqui há algum tempo, tem uma grande camaradagem. E isso foi apontado, inclusive nos relatórios e nas investigações, e nem foi negado isso, né, que existia essa camaradagem. Eu acho que o BRB poderia até ser ali uma sigla para Broderagem Regional de Brasília, porque uma camaradagem desse jeito, haja camarada, né? Porque não só comprou créditos sem a comprovação da carteira, então teve a compra de créditos e uma injeção de recursos para o Banco Master ficar mais robusto e depois o BRB tentar comprar, como também ele foi abrindo mão de dívidas e compromissos que o Master tinha com o BRB para tentar aliviar a situação e evitar, adiar essa falta de liquidez do Banco Master. E não só isso, injetou dinheiro público, porque a gente está falando do Banco Regional de Brasília, injetou dinheiro público ali, inclusive existe, né, agora toda a investigação de que o Ibanez sabia de tudo isso também, afinal o Distrito Federal tem uma grande participação nessa história, inclusive no BRB, e isso leva a gente a pensar não só nessa salvação, né, como eu falei ontem, o Campos Neto não liquidou e não quis intervir no Banco Master porque ele achou que o Banco Master ia ser salvo. Como eu falei, Campos Neto achou que era uma donzela ali na torre, né, todo dia, o tempo todo, esse tempo todo sozinho nessa torre, então esteve lá o Banco Master sozinho na torre, esperando enquanto o BRB chamava ele com o megafone. Mas o negócio não foi concretizado, mas existia a expectativa que fosse. Se o Banco Central não tivesse vetado, quem ia comprar o Master ia ser o próprio BRB. O BRB que fez toda essa camaradagem, que participou de toda essa injeção de recurso, que perdoou as dívidas. Isso tudo para comprar depois mais caro, porque quando você injeta dinheiro e compra carteira de crédito, você não só está limpando o patrimônio para que aquele outro banco conceda novos créditos, como também está injetando dinheiro à vista e pegando aquele compromisso que o banco tinha a receber a prazo. Então você injeta dinheiro de uma vez, deixa o banco mais parrudo para depois comprar ele mais caro. É realmente uma camaradagem sem limite, mas é aquilo, né? Tá fazendo esmola com o santo alheio, né? Na verdade, falei errado o ditado, né? Mas vocês entenderam. Tava ali fazendo milagre com o santo dos outros, porque o dinheiro do BRB muitas vezes vem do dinheiro público e você está injetando num banco privado para depois tentar comprar. Então aqui, né, uma série de questões que foram acontecendo e que vem surgindo, como eu falei, renovando recordes de notícias, porque cada dia a gente descobre uma nova falcatrua envolvendo
o BRB, envolvendo o Master, envolvendo fundos de pensões de Estado, envolvendo outros atores da política, envolvendo pessoas ali que foram grandes doadoras de campanha. Cada dia aparece cada dia surge uma nova pessoa, né? Quem será o próximo ex que vai sair do mar nessa história toda? E outra coisa que foi divulgada hoje, que foi notícia hoje, é em relação aos influenciadores que foram contatados. Alguns, né, negaram a proposta, mas que sim foram contatados para fazer não só propaganda do Banco Master, mas do Banco BRB, e também defender, de certa forma, o Master como um efeito colateral, mas limpar ali a barra do BRB e atacar o Banco Central. Isso está sendo investigado já, e os influenciadores relataram essas propostas para defender a imagem do BRB nas redes sociais e muitas vezes para atacar o Banco Central. E a gente sabe o poder que isso tem, e até atentando, se você ataca o Banco Central, se você tenta descredibilizar o Banco Central, que é uma instituição importante, um órgão importante aqui do Brasil, atacando o sistema financeiro de certa forma. Mas muitos deles foram contatados para proteger o BRB, tentar fazer uma limpada ali de imagem, uma operação passa-pano. Inclusive, se vocês estiverem precisando de alguém para passar um pano na sua casa, já sabem quem chamar, né? Esses influenciadores que passaram pano. Nem todos aceitaram, mas a gente sabe sim que tem pessoas que começaram a pipocar nas redes, falando sobre o BRB, falando sobre a compra, defendendo a compra do Master pelo BRB, atacando o Banco Central e falando que o BRB o Master era um excelente banco, que não tinha o que desconfiar. A gente viu esses vídeos rolarem nas redes, eu fui impactada inclusive por alguns, outros foram enviados a mim, inclusive alguns que eu já tinha visto, mas tem aí um pessoal que falou sobre esse assunto, inclusive pessoas de fora do mercado, para tentar trazer essa sensação de isenção. Primeiro ponto, não existe isenção e imparcialidade no sentido de quando você fala de um lugar, você já está colocando a sua ótica ali, né? Então, essa ideia de tecnicismo e imparcialidade, a gente sabe que nunca é só técnica e nunca é só imparcial. A partir do momento que sou eu falando aqui para vocês, eu estou carregando comigo as minhas vivências, eu estou carregando toda a minha bagagem teórica, eu estou carregando a minha bagagem de vida e eu estou colocando o meu óculos para ler aquilo e passar para vocês. Então não caiam nessa de técnico, de imparcial. Agora, o que faltou aqui foi Bom, o que sobrou foi cara de pau, mas o que faltou foi justamente, né, esse senso de saber que você estava atacando um órgão, que você estava defendendo por dinheiro um banco que está enrolado e cheio de problemas. E que isso poderia, no final das contas, prejudicar pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, uma pessoa que vê o vídeo ali, que é influenciado, impactado, decide colocar o dinheiro no Master porque acha que é uma boa ideia e acaba, né, agora caindo no FGC. Pessoas que ouviram esse discurso e começaram a desconfiar do Banco Central. Então, isso é muito perigoso e precisa sim ser investigado. Inclusive o Valor Econômico, que foi até dentro dessa matéria que a gente colocou a manchete para vocês, divulgou um desses influenciadores que falou que foi contatado, isso tem que ser investigado e deve ser a partir de agora, mas que disse que foi contatado e que negou a proposta. A gente separou até esse trechinho da matéria para vocês, para mostrar ali o posicionamento, se ele realmente foi ou não. Agora isso que seja investigado e ele seja ouvido nessa investigação. Mas a gente viu uma série de pessoas que começaram realmente a falar despretensiosamente, tecnicamente, em relação ao Banco Master, em relação ao BRB e ao Banco Central. Aqui ele colocou, né, vamos ver se isso realmente é verdade com as investigações, mas o que foi divulgado hoje pelo Valor Econômico é justamente esse contato do BRB em relação ao influenciador, qual era o objetivo da ação. Então, o objetivo da ação de marketing aqui da campanha é que o BRB tenha a chance de explicar as medidas de contenção de danos
e as ações de recuperação para que os convidados do almoço, e aí parece que teve um almoço, um convite de almoço com esses influenciadores, divulguem de maneira transparente e objetiva essas informações. E aí, ele tem aí o local, o dia do almoço a definir em São Paulo, e aí entrega uma presença no almoço, stories que achar necessário para relatar de forma honesta o evento e um Reels com um resumo, e direito de imagem para postar. Então aqui parece que houve um convite para esse almoço, onde seria apresentada toda a defesa do BRB, como isso deveria ser passado para as pessoas e que eles deveriam, né, publicar isso para suas redes para difundir e defender e passar pano para o BRB, para o Master e aqueles também que estão sendo pagos ou foram pagos ou contatados para atacar o Banco Central, que eu acho que de tudo aí é o pior, né? Porque atacar o Banco Central é atacar um órgão e tentar descredibilizar esse órgão. E defender o Master também, porque muitas pessoas colocam a imagem para falar, compra esse CDB, não vai dar nada, tem o FGC. E isso também é muito perigoso, porque sempre tem um interesse por trás. E nesse caso aqui é justamente o interesse financeiro. Se ele foi contatado ou não, cabe agora a investigação e mais a fundo nisso, mas está aqui o relato que saiu hoje no Valor Econômico. Vamos pegar esse restinho de programa e esses minutos finais para falar de taxa Selic, porque a taxa Selic, sem surpresas, foi mantida ontem. Continuamos com a nossa taxa Selic nas alturas, 15% ao ano, e houve a sinalização que pode começar a ter corte a partir de março. Só que outras coisas também continuaram ali no comunicado. Eu até tinha, se eu fizesse um bingo, a gente podia jogar aqui o bingo, né? Vamos ver o que vai aparecer no comunicado e a gente vê se a gente faz o bingo do comunicado do Copom. Porque vários aspectos do mês passado, apesar da mudança de cenário, principalmente em relação à inflação, continuaram aparecendo no comunicado, como, por exemplo, as tais expectativas desancoradas. Eu falei ontem no ICL Notícias primeira edição que eu queria ver se essa frase ia continuar, mesmo que ela não faça sentido na leitura atual do cenário de inflação, e ela continua. Inclusive, tem uma dúvida da nossa audiência, que foi enviada via chat aqui pra gente, que fala justamente sobre isso. Foi uma dúvida do dia do IPCA 15, então vamos colocar aqui na tela, porque faz todo sentido até com essa leitura e por que os juros estão tão altos e você tem essa ligação ou não com a questão inflacionária. Eu ia perguntar se o IPCA 15 de 12 meses projetado em 4,52, na verdade aqui não é nem projetado, é o calculado para a prévia da inflação. No teto da meta, então qual é o espaço real que o Banco Central ainda tem para continuar o ciclo de corte de juros sem comprometer a inflação do ano? Vamos lá, tá? Eu acho que esse é um ponto que vale até um pouquinho de tempo para a gente ficar, porque nem sempre, ou quase nunca, essa Selic ela vai ter influência de fato na inflação. Claro que ela vai ter influência na inflação, porque a inflação é uma média ponderada. Então você tem uma série de grupos, a gente sempre vê isso, por isso que eu gosto de trazer os grupos, os itens, porque a gente tem uma série de grupos e itens, e eles não têm o mesmo peso na composição da inflação. É uma média ponderada de vários itens, de vários grupos, de várias regiões do país, porque a gente está falando de um indicador macroeconômico, de um indicador que vai tentar trazer a realidade do país todo. Então existe essas ponderações e ela é sempre uma média. Se você tem, por um lado, uma inflação de alimentos, por exemplo, pressionando, por outro lado, você pode ter um outro grupo de inflação que não esteja tão alto assim. Vamos pegar, por exemplo, a inflação de serviços, que pode ser influenciada pela taxa Selic. Aí eu pergunto para vocês, subir a Selic para 15 vai diminuir o preço do café, que é negociado internacionalmente, é uma commodity? Não. Vai diminuir, por exemplo, o preço de petróleo, que também é commodity negociada no mercado internacional? Não. Vai diminuir o preço dos alimentos que sofrem porque são perecíveis no calor? Vai mexer com a temperatura? Vai fazer chover? Não. Então a taxa Selic, ela atua na parte que tem a ver com a demanda, por exemplo, serviços. Então se você sobe a taxa Selic para cima, né, se você sobe para cima é complicado, né, quase que eu falei outra coisa. Se você sobe a taxa Selic para 15, você está tentando enxugar a demanda das pessoas, porque você vai diminuir no final das contas a renda, a massa salarial,
vai ter menos investimento, vai ter menos expectativa de demanda futura. Então a taxa Selic ela começa a atuar nesse lado urbano e principalmente da demanda por produtos e serviços que não têm a ver normalmente com alimentos, com energia. Então ela tenta atuar desse lado dos serviços e nessa demanda. A gente tem um excesso de demanda que está pressionando a inflação? Não. O que pressionou a inflação nesses últimos tempos? E se a gente pegar nesse último ano em retrospectiva? A gente teve inflação de alimentos alta no começo do ano, a gente teve energia elétrica pressionando muito o bolso no segundo semestre e nada disso vai ter efeito da taxa Selic, porque subir Selic para 15 não faz chover na hidrelétrica. Não resolve o problema de falta de água e de chuva que faz acionar a termoelétrica. Então, essa inflação ela continua pressionando, ela continua ali presente. Inflação de alimentos no começo do ano, inflação de energia do meio para o fim. E aí o que vai acontecer? Se você sobe a Selic a ponto dela ficar muito restritiva, você começa a ter uma pressão negativa, né? Uma diminuição, um recuo dessa inflação do lado dos serviços, que a gente nunca pode esquecer que no final se transforma em renda das pessoas que trabalham com aquilo, principalmente se a gente fala de serviços. Então você está gerando, né, uma espiral ali que faz com que essa demanda vá ficando cada vez mais encolhida e com isso os preços podem ceder. Do lado dos serviços que não pressionaram durante o ano como os outros grupos. Mas, lembra que eu falei que é uma média ponderada? Então se você sobe a taxa Selic e pressiona um lado, ainda que ele não seja o problema real, a inflação ela vai cair na média. É que nem a gente brinca aqui, né? Colocando um lado no congelador e outro no fogão, na média talvez a temperatura esteja boa, mas você queimou um e congelou o outro. Então, você tem essa média ponderada calculada de forma que a inflação parece que está cedendo, mas ainda tem grupos que não vão responder à taxa Selic. E hoje a nossa inflação ela vem muito mais do lado da oferta, problemas logísticos, chuvas, secas, problemas climáticos de forma geral, conflitos em regiões produtoras, por exemplo, que agora nem é tanto caso, mas poderia ser produtoras de petróleo, falta de chuva no reservatório que faz com que a gente não tenha ali as hidrelétricas funcionando da forma que se espera e precisa acionar a termoelétrica que é mais caro. Então, muito vem da oferta dos produtos e não da demanda. Mas se você suprime a demanda, ainda vai ter a inflação causada pela oferta que não vai responder à Selic, mas na média a inflação caiu. E os problemas continuam ali presentes, porque eles não respondem à Selic. E a Selic, além de tudo, tem um custo social e econômico muito caro. Então, você está gerando, né, um custo econômico e social para o país para controlar uma inflação que poderia ter outras medidas além da Selic. Poderia ter outra medida além da taxa de juros alta. E aqui eu fecho o programa com isso, já convidando vocês para o Mapa da Mina, porque hoje com certeza a gente vai falar de inflação, com certeza a gente vai falar de juros e dessa eficiência, dessa eficácia ou não do controle inflacionário por meio dos juros, que é uma forma mais ortodoxa de olhar para a inflação e que muitas vezes descarta a oferta da conta, olha só para a demanda e acaba não só, né, tendo esse custo, mas também sufocando a parte urbana do nosso país. Então, como eu falei, o custo é muito alto e a gente vai falar sobre isso no Mapa da Mina amanhã. Amanhã eu não vou dar spoiler, mas na segunda-feira eu trago o ranking dos juros reais para a gente ver, né, como essa taxa está absurda aqui no Brasil e não explica, né, de certa forma, essa queda da inflação, porque a inflação caiu, porque os alimentos também arrefeceram e uma série de outras coisas, mas tentei falar o mais rápido possível. E agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima, para o rolê ICL, porque o William De Luca e quem hoje vamos ver aqui, vamos descobrir, não vamos descobrir, William De Luca e Laura Cote de novo, estão prontos para receber vocês. Eu fico por aqui, mas quem estiver hoje no Mapa da Mina me encontra às 8 horas da noite. Então a gente ainda vai se ver hoje, eu tenho certeza, porque vocês vão se inscrever em iclmercado.com.br e amanhã eu estou de volta com um programa muito especial. Um beijão e até lá. É hoje.
29 de janeiro, às 8 horas. O dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano. O Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite. Ele é gratuito e se você já está inscrito, 1 hora antes do evento vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay. Então, de noite, coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.